Tudo bom com vocês? Comigo tá nada bem, não. Daqui a pouco... Tô brincando, calma. Se você está vendo essa live ao vivo hoje, sexta-feira, dia 10 de maio de 2024, são 9h08 da noite, horário de Brasília, se sinta um privilegiado. Por quê? Quer dizer que sua internet ainda não foi destruída, quer dizer que o mundo ainda não acabou. Porque a tempestade solar, que era G4, acabou de se transformar numa tempestade G5, a mais forte de todas. E agora? Acabou? É o fim do mundo? Vamos fugir para as montanhas? Vamos fugir para um bunker? Vamos fugir para onde? Nós vamos falar muito aqui dessa tempestade solar que realmente está aí abalando as estruturas. Eu não fugi não, eu tô aqui, ó. Eu tô aqui na Zona Leste de São Paulo. Então, alô, pessoal, eu estou aqui na Zona Leste. Se o mundo acabar, venham me buscar aqui nos escombros. Ai, viu? E antes de começar a live, a gente já tinha recebido um superchat aqui, ó. Vou até ler aqui o superchat, ó, que foi do Gabriel Soares. Ele mandou 5,99 €. Serjão, aqui em Dublin, uma cidade relativamente grande, conseguimos ver uma aurora boreal bem forte. Ela começou verde e aos poucos ficou roxa. Ou seja, estamos com a aurora já em Dublin nesse horário, tá? Em Dublin. O cara acabou de mandar aqui relatos de aurora. Se você está aí na Inglaterra, em Dublin, na Antártica, aonde quer que seja, e ver a aurora no céu, fale com a gente, tá? O que é Zona Leste. Tô aqui na Zona Leste de São Paulo e estamos aí, né? Temendo. Mas nós começamos assim, começamos errado, porque antes da gente começar a falar do tema aqui, eu acho que nós temos novidade aí, a Cláudia vai entrar com a gente ao vivo daqui a pouco, direto do INPE também, para comentar sobre o que está acontecendo. Aliás, ontem no Sol, né, aconteceu aí uma série de flares, de explosões solares, acabou acontecendo até ejeção de massa coronal e tudo, e o que o pessoal chama de ejeção de massa coronal canibal, porque uma vai engolindo a outra no caminho até a Terra, e isso aí está abalando toda nosso campo magnético, tá bom? Então, galera, o que aconteceu foi o seguinte, ó, ontem, por volta aí era tipo 2 da tarde no horário de Brasília, tá? Você tá vendo ali embaixo, ó, tá marcado ali uma coisa chamada uma região ativa, tá? Então, essa região ativa, conhecida como região ativa 3664, é onde você tem uma grande quantidade de manchas solares. Então, a primeira coisa que a gente precisa entender é o que é uma mancha solar. Então, vamos lá. O Sol, ele é uma estrela. O campo magnético do Sol não é um campo magnético bonitinho igual ao da Terra, de polo, né? Norte e sul. O campo magnético do Sol, devido a um negócio chamado rotação diferencial. O que é a rotação diferencial? Cada pedaço do Sol gira numa velocidade diferente. Então, os polos giram numa velocidade, o centro do Sol gira em outra velocidade, e essa rotação diferencial do Sol faz com que ele gere um campo magnético que é muito bagunçado. Esse campo magnético gera vários dipolos magnéticos ali na superfície solar. Esses dipolos magnéticos são ligados pelas linhas de campo magnético. Quando você começa a ter uma grande concentração de linhas de campo magnético, o que acontece é o seguinte: por um efeito da termodinâmica, o calor para de passar por essas linhas de campo magnético, beleza? Então, parou de passar calor, aquela região onde você tem uma grande concentração de linhas de campo, ela fica mais fria. Mas não é que ela é fria, não. Presta atenção. Ela fica mais fria do que o resto do Sol. E aí o efeito é o seguinte. Imagina que você tem na sua casa uma panela ou uma frigideira, tá? A frigideira está super quente, com o óleo super quente, fervendo. Você pega e joga um balde de água fria em cima da frigideira. O que vai acontecer? Aquilo lá vai explodir, não explode? Então, quando você tem essas linhas de campo magnético que deixam, essa região começa a esfriar rapidamente. Só que você está no meio de um plasma super quente. Quando isso acontece,
pode ser que você tenha explosões. É daí que surgem as explosões solares, as flares, que a gente chama, tá? As flares são classificadas de acordo com a sua intensidade em B, C, M e X. A X é a mais poderosa de todas. O que aconteceu ontem foi que a gente teve aquela grande concentração de manchas solares. Quando você tem uma grande concentração de manchas solares, você tem o que a gente chama de uma região ativa, e essa região ativa começou a entrar em erupção sem parar. Na verdade, foram 4, 5 erupções, tá? Explosões que aconteceram ali. Essas explosões começaram a emitir flares de classe X e algumas ejeções de massa coronal. O que é uma CME? Uma ejeção de massa coronal. Quando você tem uma grande explosão no Sol, essa explosão ela é tão grande, que uma parte do plasma solar vai junto com ela. Entendeu? É isso basicamente que acontece. Então, foi emitida essa grande quantidade de plasma que veio viajando. Isso aí não começou ontem, né? Tinha explosões já que estavam acontecendo de classe M, de classe X e tudo mais, e ela veio viajando. Ela veio viajando, ela bate no campo magnético da Terra. Quando bate no campo magnético da Terra, gera-se então o que a gente chama de uma tempestade geomagnética. E que existem várias classificações. G1, G2, G3, até G5, tá? G3 é moderada, G4 e G5 são tempestades geomagnéticas severas. Então, olha só, alguns detalhes importantes para vocês, tá? Essa região ativa, que está marcada aí na figura que vocês estão vendo, cabem ali dentro dessa região ativa, só das manchinhas, 16 planetas Terra, tá? Essa região ativa, ela é 16 vezes maior do que o planeta Terra. Uma tempestade geomagnética G4, a última que aconteceu foi em janeiro de 2005, tá? Janeiro de 2005 foi quando aconteceu uma G4. O problema é que agora, nesse momento, 9h26 da noite, no horário de Brasília, nós estamos numa G5. E a G5, a última vez que aconteceu uma G5, anotem aí, foi na famosa The Halloween Storm, a grande tempestade de 31 de outubro de 2003. Isso quer dizer que, nesse momento que você está aí, eu estou aqui conversando com você, todos nós dando a mão aqui e orando ao Senhor para que não acabe com o planeta, é o seguinte: nesse momento, nós estamos passando pela maior tempestade geomagnética desde outubro de 2003. Nada mais, nada menos que quase 21 anos atrás. Então, a noite de hoje é uma noite histórica para quem trabalha, para quem estuda, tudo isso, tá? Uma noite histórica. Estamos passando por esse grande momento aí da física solar e do sistema solar, tá? Estamos no meio, nesse exato instante, de uma tempestade geomagnética classificada como o que o pessoal chama G5. O que vai acontecer com isso? Auroras pelo mundo todo. Então, nós já temos aí bastante relatos do que está acontecendo grandes relatos aí do que está acontecendo pela Irlanda, né? Então, Dublin, Irlanda, lá o pessoal tá vendo muita aurora. Tem páginas aí já no Twitter com um monte de foto de aurora, um monte mesmo. Então, desde que caiu a noite lá na Europa, principalmente no norte da Europa, já começou a ter muita aurora, muitas fotos de aurora bombando aí pelas redes sociais, tá? E agora o pessoal já está relatando auroras em Dublin, na Irlanda. Lembrando que ter aurora em Dublin não é algo assim muito fácil, não. Você precisa ter uma grande de uma tempestade geomagnética para que isso possa acontecer, tá bom? Galera, nós estamos fazendo contato aqui com a grande Cláudia, tá? Lá direto do INPE, beleza? Ela estava fazendo uma live agorinha no Insta dela, tá? Aliás, ela fez uma de tarde também. Estava fazendo uma live agorinha no Insta dela, falando do quê? Disso aí mesmo que está acontecendo, né? Porque no momento, ainda mais para ela que trabalha com isso, né? Então ela vai contar aí para a gente
qual que é a expectativa, se ela já tinha passado por essa situação, né? Se ela já tinha passado por essa situação aí, ó. Estamos G5 mesmo, ó. G5 aí, ó. G5. Tá aí? Põe aí na TV. Pode pôr na TV. Vamos ver se vai dar certo. Pode falar. Tá me ouvindo, Cláudia? Tô te ouvindo, sim. Não, Opa! não sei se eu tô te ouvindo, eu tô te vendo aqui, mas tô te ouvindo, saca? Opa, eu também. Tudo. E você, como que tá? Essa tá deixando a gente aí felizão, hein? Tá Olha, agitada, né? Júlio, a gente tem é como se diz, um grupo no WhatsApp chamado Radiation Belts, e o grupo tá bombando, a gente tá felizão. Pesquisador é assim, né? A gente fica feliz quando a gente vê um fenômeno, né? Não, a gente não gosta do desastre, a gente gosta do fenômeno, tá? Então vamos lá. E não significa que G5 também seja um desastre, tá, gente? A gente espera que não, né? Mas o que a gente está vendo aí é uma novidade, né? Uma novidade para todos nós, que esperávamos só uma G4 e que de repente veio G4, G5 e estamos aí, pronto para o que deve vier aí, uma tempestade nova para a gente aí nesse ciclo, mostrando que esse ciclo veio para fazer história, tá? Você já tinha passado por uma G5, não? Não na situação que eu estou hoje, trabalhando com o que eu trabalho e com o entendimento do que significa isso, não tinha passado não, tá? A gente estuda muito essas tempestades mais intensas e elas são utilizadas para a gente trabalhar e estudar, né, enfim, como se comporta, quais são as respostas, qual é o nível de compressão da magnetosfera e todas essas coisas. Então, a gente usa isso, sim, para estudar, porque são os eventos mais severos, né? No caso, esses são os eventos mais extremos, que são os eventos que trazem para a gente os contextos que a gente não espera. Então, quanto mais segurança a gente tiver no entendimento desses sistemas, nessa situação, a gente consegue se prevenir melhor, né? E muita gente tá com medo, né? Vai acabar a internet? É agora, chegou a hora. Acabou, é o momento, vai acabar a luz no mundo e tal, porque vamos até explica aí pro pessoal quais os efeitos assim, porque muita gente quer saber, não, mas qual que é o efeito aqui na minha casa, entendeu? O que vai acontecer? Explica aí pro pessoal quais os efeitos que podem acontecer quando a gente tem essa resposta aí da atmosfera nesse nível aí, G4, G5 e tal. Nada. Para você, na sua casa, nada. O máximo que pode acontecer é se você utiliza, vamos supor que você usa antenas, e aí você usa essas antenas para fazer comunicação, usando ondas em alta frequência, na faixa ali de alguns megahertz, e aí você está transmitindo para o seu colega lá em outra cidade bem distante, que usa a ionosfera como um caminho para essa transmissão, né? E utiliza, tá? Mesmo que a gente não veja, as ondas são refletidas, podem ser refletidas, e essa faixa de frequência, ela reflete na ionosfera. Então, com a magnetosfera perturbando a ionosfera, você pode atrapalhar esse caminho para essa onda chegar de um ponto ao outro. Então, essas faixas de frequência podem sofrer atenuação. Então, se você faz transmissão utilizando essa faixa de frequência, você saiba que você pode ter perda do seu sinal. Ele pode dar falsas localizações ou qualquer coisa desse tipo. Se você precisa atravessar a ionosfera, né, então seria essa comunicação de GPS, dependendo do tipo de comunicação e dependendo das condições da ionosfera, se a gente tiver ali a ocorrência e o aparecimento de camadas esporádicas, né, que podem alterar essa constituição, você pode ter ali um erro no GPS, você pode ter essas cintilações. Inclusive, os dados de GPS são usados para medir cintilações que podem acontecer pela ocorrência de fenômenos ionosféricos. Então, você pode ter isso aí, oscilações. Mas, normalmente, o GPS ele usa uma triangulação, às vezes você não vai conseguir ter uma boa resolução de GPS, e isso eu acho que seria o que a gente poderia mais sentir aqui, como a gente aqui na nossa região, tá? Porque a gente já está numa região que tem bolhas ionosféricas e tal, mas não significa também que as bolhas são favorecidas pelos eventos do Sol, tá? A gente ainda está estudando o que favorece as bolhas, porque às vezes elas retardam, às vezes ele até inibe a ocorrência de bolhas, às vezes não. Então,
A gente tem, é um pouco confuso tudo isso aí ainda, tá? Mas pode ter erro no GPS, pode ter falhas nas transmissões que utilizam a ionosfera como um caminho de propagação. Pode ter falha, por exemplo, no uso e operação de algum satélite, de algum serviço de satélite, e aí isso por causa da gente precisar, às vezes, deixar o satélite em stand-by, ou porque, às vezes, a quantidade de partículas, a densidade de partículas afeta a imagem das câmeras, ou qualquer coisa desse tipo, mas, normalmente, a primeira coisa que o satélite faz, se ele for muito crítico, ele vai tentar trabalhar, mudar para o modo redundante, e se ele perceber que ele não tem condições, ele entra em um processo de stand-by. A maioria dos satélites faz isso até mesmo automaticamente. E aí o operador vai lá e vai esperar o momento certo para religar aquele serviço, tá? Para quem mora próximo dos polos, que não é o nosso caso, que usa linhas de transmissão muito longas, essa oscilação que promove no campo magnético gera oscilações também nas correntes induzidas em solo. Essas correntes não são somadas, elas vão se somando, né? Esses spikes de corrente vão somando ao longo da linha de transmissão, e esse efeito acumulado pode afetar, então, um transformador que não está disposto a receber aquele nível de oscilação, e aí isso pode queimar, por exemplo, um transformador. Aqui no Brasil, dificilmente, tá? Normalmente, regiões onde essa flutuação é muito, muito significativa, ela acontece isso bastante na região próxima aos polos, né? Até quem mora nessas regiões sofre com blackouts com uma frequência maior. Mas até eles já sabem as alternativas, porque quando você passa a viver a frequência de um fenômeno, que é o que a gente está trabalhando, inclusive até com o que aconteceu no Rio Grande do Sul hoje, a gente vai precisar se preparar para esses fenômenos, né? E para o que a gente tem observado hoje, a gente, com relação ao Sol, a gente está bem seguro, sim, que a gente consegue fazer comutação de redes, usar sistemas, se cair a energia por pouco tempo, mas não aqui pra gente, né, em algumas regiões muito mais críticas, a gente tem como resolver isso, tá? E você que tá assistindo esse vídeo aqui no Talk Flow, dá pra você virar membro, cara, do Flow agora. É um botãozinho do lado do botão de se inscrever. A gente faz um programa semanal só pros membros. Olha! Então fique esperto aí. Se quiser virar membro, tá bem aqui do lado, é mão merreca, custa menos de R$8, irmão.